vamos falar do potencial elétrico, tá? Então, estou assumindo que você viu o vídeo anterior desse mesmo capítulo, onde eu falo sobre os misconceptions da energia potencial. E está muito claro para você, leis de Newton, trabalho, conservação da energia e autoenergia, conteúdos que a gente falou do capítulo 7, 8 e 13. No vídeo anterior tem os links. Só recordando, força, o conceito por trás da energia potencial e da energia é o trabalho. O trabalho, W, ele é definido como uma integral de caminho do ponto 1 até o ponto 2, onde eu divido esse caminho em elementos de comprimento dl. Estou utilizando a notação vetorial aqui em negrito, F negrito e L negrito, dl, onde a partícula está seguindo esse caminho sob a ação de uma força F. Se a força for conservativa, a gente sabe que existe um termo, uma função chamada energia potencial, que a força pode ser expressa em termos do negativo do gradiente dessa energia potencial. Essa energia potencial pode ser sempre definida menos de uma constante, porque como o gradiente é uma derivada vai sumir. E o trabalho, por conta dessa definição, substituindo aqui em cima, o trabalho vai ser igual a menos a variação da energia potencial. O trabalho realizado por essa força vai ser igual a menos a variação da energia potencial associada a essa força. Lembrando que a energia potencial é a energia armazenada no campo de interação. Tá? Estou assumindo também que você está bem claro na sua cabeça a força coulombiana, tá? A expressão da lei de Coulomb entre duas partículas. Lembrando que a lei de Coulomb satisfaz a terceira lei de Newton, satisfaz a interação entre pares, ação e reação. Ele, quando é escrito em termos de energia potencial, ele é um potencial de pares. Ele satisfaz a terceira lei de Newton e o princípio da superposição, por consequência. A notação que eu estou utilizando aqui é posição da partícula 1, posição da partícula 2, e R12 é a posição da partícula 1 menos a posição da partícula 2. Tá? Para você obter essa expressão aqui da energia potencial, eu estou tomando o infinito como zero da energia potencial, e você faz isso a partir da definição da variação da energia potencial ser o negativo do trabalho. Você vai integrar a força do infinito até o certo ponto que você está interessado, e os dLs que vão aparecer aqui nessa integral, você vai fazer em coordenadas, pode ser em coordenadas polares, esféricas, se você quiser, mas vai ter um termo que vai estar na direção de R, e só esse termo aqui vai contribuir para a integral. Então, efetivamente, você vai estar integrando na direção de R, e, bem, 1 sobre R quadrado vai dar 1 sobre R. Só vai depender da distância entre as partículas. Como eu falei no vídeo anterior, um misconception muito clássico é você achar que a partícula carrega energia potencial. Na verdade, a energia potencial, no caso dos pares, está no campo de interação entre as duas partículas, só entre as duas, né, potencial de pares. E esse termo de energia potencial é responsável tanto pela força em 1 devido a 2, quanto a força em 2 devido a 1. Tá? Satisfazendo a terceira lei de Newton. Beleza? Tá bem claro isso? Tá. Dentro da lógica do princípio da superposição, quer dizer que a força sobre a partícula 1 pode ser escrita como uma superposição das forças que cada uma das outras partículas do sistema produzem sobre a 1. Então eu tenho em azul aqui as interações 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5. Para eu calcular o trabalho, eu vou pegar essa partícula 1 que está nessa posição e arrastar ela para uma outra posição. Então, calculei o trabalho da partícula 1 saindo da posição inicial até a posição final. Está aqui a posição final. Você percebe que, com uma força conservativa, cada uma dessas forças aqui vai estar associado com seu próprio termo de energia potencial, e cada um dos seus termos de energia potencial é cada uma dessas linhas azuis. Percebe que quando eu desloco a partícula 1, só essas linhas azuis se modificam. Tem mais energia potencial no sistema do que eu estou considerando, que são as linhas em vermelho, mas eu estou ignorando isso. Tá? A energia potencial que me interessa para calcular o trabalho de eu deslocar a partícula 1 só vai ter os termos que envolvem os pares com a 1. Então, energia potencial 1 com 2, que seria aqui uma mola invisível ligando 1 com 2. Energia potencial 1 com 3, que seria uma mola invisível ligando 1 com 3, e assim sucessivamente. Mas nota que a energia potencial total do sistema, aqui está 1 meio, porque eu estou somando duas vezes os pares, todos os termos que têm
contribuição da partícula 1, da partícula 2, da partícula 3, da partícula 4, da partícula 5. Tá? Tranquilo. Tá bem claro? Você colocou na sua cabeça que o trabalho realizado sobre essa partícula 1, certo? Depende apenas dos termos de energia potencial envolvendo a partícula 1. Isso é translúcido. Recordando agora nosso campo elétrico, porque a gente faz um paralelo, potencial elétrico, energia potencial, campo elétrico, força. Tá? O campo elétrico é definido, campo elétrico que o sistema produz nessa região onde está a partícula 1, ele é definido, tem um def aqui, certo? Como a força sobre a partícula 1 divididos pela carga da partícula 1. Esse campo elétrico é o efeito, é a influência, por enquanto é só uma ferramenta matemática, que todas essas partículas fazem nessa região do espaço, tá? A gente não deu o significado físico ainda para campo elétrico, a gente vai ver que ele tem um significado físico próprio, por enquanto ele não tem essa uma ferramenta matemática. É a força que essas partículas produzem nessa partícula 1, dividido pela carga da partícula 1. Agora entra a definição de diferença de potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos aqui, certo? Observando que esse sistema aqui está produzindo potencial elétrico nesses pontos do espaço, vai ser igual à variação da energia potencial do sistema se eu mover a partícula 1 daqui para cá, e a variação da energia potencial do sistema depende apenas das coordenadas da partícula 1, por estar entre 1 aqui entre parênteses, dividido pela carga da partícula 1. Um misconception que acontece é você achar que o potencial elétrico é a energia potencial do sistema dividido pela carga de prova naquele ponto. Não é a variação da energia potencial do sistema se eu tentar mover aquela carga que está naquele ponto. Sutil. Dada essa definição, tá? Se a força em 1 é dada por menos o gradiente da energia potencial do sistema, gradiente utilizando apenas as coordenadas da partícula 1. Então aqui eu posso ignorar os termos que não tem a partícula 1 e fico apenas com o 1, certo? Se a força pudesse ser escrita como esse gradiente, dada essa definição, então o campo elétrico vai ser escrito como menos o gradiente desse potencial elétrico, já que força dividido pela carga é o campo elétrico. Tá sutil aqui o que eu estou definindo, mas o que eu quero bater é o misconception mais clássico. Se o potencial elétrico é energia potencial dividido pela carga, energia potencial é a carga vezes o potencial elétrico. É errado você colocar a energia potencial total do sistema como a carga vezes o potencial elétrico naquele ponto onde está a carga. Isso daqui é muito comum, causa muita confusão. Isso está certo, isso está errado, dependendo se você não deixar muito claro o que é cada termo. Agora, definindo mais precisamente potencial elétrico, tomando o infinito como zero do potencial elétrico, certo? O potencial elétrico em um ponto do espaço é igual à variação da energia potencial introduzida no sistema por unidade de carga posicionada nesse ponto. Tá, para ficar claro. Imagina que não tem essa carga 1 aqui. Potencial elétrico nesse ponto do espaço, produzido por essa distribuição, é igual à energia potencial que o sistema vai receber a mais, então a variação da energia potencial que o sistema vai receber a mais, aí eu trazer uma carga do infinito e colocar aqui nesse ponto. Então, dividido pela carga, isso vai dar essa variação, essa diferença de potencial entre o infinito e esse ponto. Vou falar de novo. Potencial elétrico é, portanto, o trabalho que eu realizo sobre o sistema, já que a variação de energia potencial do sistema é igual ao trabalho que eu realizo no sistema, por unidade de carga. Potencial elétrico é o trabalho que eu realizo sobre o sistema para trazer uma carga do infinito por unidade de carga que eu estou trazendo do infinito, deixando a carga naquele ponto, para saber o potencial elétrico daquele ponto em relação ao infinito.
Ou, repetindo, potencial elétrico é o trabalho realizado sobre o sistema por unidade de carga introduzida no sistema. Pode parecer pedante eu ficar repetindo isso o tempo todo, mas é incrível como esse conceito não é claro. Você pergunta para as pessoas, você vê nos livros, você lê no Wikipedia, vê nos vídeos e você vê que existe muito misconception. Guarda isso no seu coração.